Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então vamos dar continuidade nas nossas questões. Questão 70, para quem vê a 69, né? Essa questão aqui vai ser bem tranquila, bem mais direta. Então, ó, ela pergunta assim, a questão da PUC, Minas Gerais. Uma caixa cúbica tem aresta medindo 1 metro e está totalmente cheia de água. Retirando-se 10 litros, o nível da água baixará, e aí dá as opções. Pessoal, bem tranquilo, ó. Vamos primeiro desenhar nossa caixa. Então ele falou que é uma caixa cúbica. Vou tentar aqui, né, desenhar o máximo perfeito possível, né? Não que meus desenhos sejam muito bons, acho que para quem já acompanha aí sabe que, né, tô tentando melhorar, mas eu acho que vai dar para entender aqui, né, a ideia da questão. Então vamos pensar que a gente tem essa caixa aí, ó, certo? E uma caixa cúbica e ela está completamente cheia de água, né? Completamente cheia de água aqui, ó. Tem água até a borda aqui. Beleza. Ele fala que essa caixa tem a aresta medindo 1 metro. Isso vai ser importante para a gente. Se é uma caixa cúbica, então todas as arestas têm o mesmo valor, né? 1 metro aqui, 1 metro aqui na base, comprimento, certo? E a altura também. Beleza. Ele falou que se retirou dessa caixa 10 litros. Então tirou aqui 10 litros. Percebe já que está em unidades diferentes? Que eu já uso assim. Pode ser também. Aqui está em litros, unidade de volume, né? Aqui está em litros. E se a gente calcular o volume dessa caixa, vai ser 1 metro cúbico. Certo? Então, o primeiro desafio que a gente vai ter, vamos converter isso aqui para metro cúbico. E você vê que as respostas estão em decímetro, então a gente vai ter que fazer alguma outra conversão. Então vamos converter isso aqui para metro cúbico, né? Para a gente descobrir quanto de água que saiu. E aí você vai ver como a gente relaciona isso com as arestas aí. Ó, se eu descubro quanto de água que saiu em metro cúbico, vai ser mais interessante para a gente. Por quê? Vamos lá. Primeiro, vamos lembrar, e aí a gente tem que lembrar, que 1 litro, para quem não lembra, vamos lá. Primeiro que 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Se você não lembrar isso de cabeça, e às vezes eu também esqueço, não tem problema, né? Ficar decorando essas coisas também, beleza, às vezes você decora, às vezes não. Mas você pode partir do princípio que a definição de litro é o volume de um cubo, né? Também é o volume de um cubo que tem 10 centímetros de aresta. Então, 1 litro, se eu calcular o volume de um cubo de 10 centímetros, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, né? Para quem está com dúvida, fiz questões anteriores fazendo esse tipo de conversão, né? As primeiras questões lá do capítulo, então aqui a gente está só aplicando. Se você converter isso aqui para metro cúbico, a gente chega no 10 a menos 3, né? De novo, para quem está com dúvida, para o vídeo não ficar muito longo, já expliquei isso lá nos primeiros vídeos, que vai estar na playlist aqui no final desse vídeo, tá? Então, beleza, você chega isso aqui, que é 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, 10 litros, vamos lá, 10 litros vão ser, se eu multipliquei, ó, né, proporção, né? Regra de 3, proporção, razão em proporção. Se eu multipliquei aqui por 10, aqui também eu multiplico por 10. Então, não preciso ficar fazendo regra de 3 e multiplicando cruzado, né? Tudo aqui é uma proporção. Então, ou seja, 10 litros equivalem a 10 a menos 2 metros cúbicos. Né? 1 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. E o que isso significa? Então, ele retirou, né? Né? Esse volume aí, de 10 a menos 2
metros cúbicos. O que isso significa considerando aqui, né, a nossa geometria da caixa? Significa que a gente sabe que as arestas medem 1. Então é porque ele retirou um volume aqui, ó. Ele retirou essa caixazinha aqui, né? Como se ele retirasse essa caixa que tem esse volume. Então é como se fosse isso aqui, ó. Ele foi lá, né? E retirou. A gente sabe que aqui, ó, se a gente calcular o volume disso aqui para dar os 10 a menos 2, seria 1 metro cúbico, 1 metro cúbico, né, de aresta aqui de base, e a nossa altura seria 10 elevado a menos 2, que é 0,01, né, lembrando. Ou seja, se eu calcular esse volume aqui, como que ficaria? Não é justamente a área da base vezes a altura? Então seria 1 metro, aliás, aqui é metro, né? 1 metro vezes 1 metro vezes 0,01, ou seja, daria justamente o volume que foi retirado. E por que eu fiz essa visualização aqui, ó? Por que eu fiz essa visualização? Porque esse 10 a menos 2 aqui é justamente a altura aqui, ó. É justamente essa altura, né, de nível de água que abaixou, certo? Então aqui, ó, é justamente essa parte aqui, ó, que eu fui lá e retirei, certo? É justamente essa caixa aqui, né, que se formou, que eu fui lá e retirei de água e que tem essa alturazinha aqui de 10 a menos 2 ou 0,01. Então eu vou colocar aqui, ó, em vez de 10 a menos 2, vou colocar como sendo... Então, ó, tudo aqui tem 1 metro, né? E aqui tem... Tudo aqui tem 1 metro. Até mudar a cor aqui, ó. Fica bem... bem claro aqui. Então tudo tem 1 metro e foi tirada essa altura, né, de água aqui. 0,01 metro. Né, foi o que foi retirado. Sendo tudo aqui 1 metro. Se você pegar também esse pedaço aqui de baixo. Beleza. O que ele quer é só quanto que abaixou, né? O nível de água baixará, né, em quantos decímetros? Então vai abaixar esse valor aqui, certo? Então você vê que eu pego o tanto que tirou, que foi 10 litros, transformo isso para metro cúbico, e quando eu faço isso, eu consigo analisar a geometria da coisa, né? Porque aí eu vejo, então significa que a altura, né, da minha caixa ali, ela é de 0,01 e foi isso que foi o que abaixou, que reduziu, sendo a aresta de 1 metro. Bacana. Só que as respostas estão em decímetros, então a gente só vai pegar e vai converter. Então eu tenho 0,01 metros, né, meu H, que foi o que reduziu. Converter isso para decímetro, também lembrando lá das nossas primeiras questões. Multiplica por 10, certo? Então vou multiplicar por 10, ó. Então isso vai dar 0,1 decímetro. Pronto. Então foi isso que abaixou. E aí dá letra B. Então letra B. Questão bem tranquila, tá? Então você vê que é só mais o que? Conversão de unidades, um pouquinho de cálculo de volume, né? Um pouquinho de cálculo de volume de cubo. E basicamente é isso, né? O resto um pouco de conversão de unidades e tal. Trabalhar com notação de base 10, tranquilo, né? Então essa foi a questão 70. Se você sentiu dificuldade, recomendo fazer os exercícios iniciais, que vai estar aqui a playlist no final do vídeo. E é isso, vai fazendo passo a passo,
e a gente vai evoluindo junto. Beleza, pessoal? Então, qualquer coisa, né? Coloca os comentários e deixa o like. Se inscreve também. E a gente se vê na próxima questão.